Você sabe que antes de vir aqui para os Estados Unidos, eu nunca tinha assistido nenhuma série de televisão, zero, nenhuma. Não acompanha... O pessoal falava aí na redação, falava, não tenho tempo, tô fazendo outras coisas e tal. Depois que eu vim para cá, né, há 5 anos, eu sou o maior rato de série que vocês podem imaginar. Assisto tudo, conheço todas, virei na pandemia um frequentador. E a última série que está gerando muitas discussões no mundo inteiro é uma chamada Adolescência, uma série de 4 episódios da Netflix, que põe em debate não só a adolescência em si, uma faixa de sempre muita conturbação, muita novidade, muita discussão, mas a educação nas escolas, a educação dos pais e também a internet, né? Como que a relação dos jovens com a internet funciona, com códigos ali que são desconhecidos para muitos pais. É uma série perturbadora porque você descobre que não tem a menor ideia do que seu filho, adolescente, pode estar fazendo. O nosso Renato Meirelles está com a gente hoje para falar sobre isso, né? A relação dos adolescentes com a internet, esse mundo que ainda é algo fascinante, claro, né? Você hoje tem seu filho conectado no celular, pode dia e noite ali, ele pode ter acesso a 1 milhão de coisas, mas essas coisas podem machucar, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos seguem aqui no Station. Em primeiro lugar, um convite para todo pai ou mãe de família que tem um filho aí na adolescência a assistir a série. Mas antes de falar os dados das pesquisas que nós desenvolvemos aí sobre como que os pais estão ou não estão preocupados com a série, Barão, acho que vale a pena falar o DNA da série. O DNA da série é que as instituições tradicionais, eu estou falando a família, eu estou falando o colégio, e no caso das famílias mais ricas, os psicólogos que falam com as crianças e com os adolescentes estão muito longe de entender o que é esse universo aí de acesso à internet. É como se as palavras, se os códigos aí que esses adolescentes usam fossem muito diferentes aí do que os pais, as escolas são capazes de entender. Para isso, a solução das escolas, muitas vezes, é banir aí o uso de segunda tela para esses alunos, mas o que a série nos mostra é que isso está longe de ser suficiente para proteger as nossas crianças aí dos riscos da radicalização da internet. O primeiro dado da nossa pesquisa, né, é que 90% dos brasileiros concordam, aí, dos pais concordam que eles se preocupam muito com a possibilidade de vazamento de dados na internet. E que hoje, na prática, né, acham que 9 em cada 10 pais também acham que os filhos estão pouco protegidos aí com relação às redes sociais. Olha que dado interessante. Agora, 83% dos pais se preocupam muito aí com o que o filho está acessando na escola. Mas imagine o seguinte, Roberto. A grande maioria dos adolescentes que estão na rede social tem 2 redes sociais. Uma rede social que os pais sabem qual é. E uma outra rede social que os pais não fazem a menor ideia. Então, muitas vezes, as crianças e os adolescentes usam um e-mail aí para criar um outro Instagram, por exemplo, uma segunda conta no TikTok que ele usa apenas para se relacionar com os seus amigos, né? E aí, nesse lugar, é como se as pessoas falassem uma outra língua, uma língua que muitas vezes os pais não entendem o seu significado. Pois é, e o que vocês têm de dados ou de explicações, hein, Renato, sobre essa linguagem que nem sempre é tão entendida, que nem sempre é compreendida pelos pais? Olha, tem alguns dados interessantes aqui, né? Primeiro, algumas provocações, né? Os emojis, né, que são aqueles desenhinhos que vêm no meio da conversa, tem coisas muito próprias, né? Muito interessantes. Então, vou usar, por exemplo, um coraçãozinho roxo, né? O que significa o coraçãozinho roxo
para os adolescentes, né? É uma admiração intensa, aquela paixão que é mais sensual, que é ligado ao desejo. E o que a gente vê? Outro dia eu tinha aí uma tia que já passou dos 60 anos de idade que vivia mandando coraçãozinho roxo para mim. Se ela tivesse mandado para um adolescente, muitas vezes ela ia estar dizendo que tem um interesse sensual aí para esse adolescente. Assim que esse adolescente ia entender uma mensagem simplesmente de um coração, de um amor, utilizando a cor que é muito cara ao interesse aí sobre o feminismo, por exemplo. Da mesma forma que berinjela está longe de ser visto, o emoji ali da berinjela, como uma atividade culinária, né? Como se fosse utilizada numa receita. Muitas vezes representa aí um órgão sexual masculino. Mas quando a gente vai falar da coisa masculina, tem alguns dados que vêm, por exemplo, com uma masculinidade tóxica, e um pouco da série fala isso muito, né? Se você usa uma estátua de pedra, por exemplo, vem dizendo que o homem que não sente, usado em memes que muitas vezes são misóginos aí, e que representam uma frieza emocional. Já quando você usa uma pílula vermelha, nós estamos falando aí do Red Pill, que é um símbolo de ideologias que são machistas, né, com relação a isso. Não sei se quem está no carro agora conseguiu anotar tudo esse código, né, que o Renato decifrou aqui, mas é possível que amanhã mude tudo, né? Então também não é tão simples acompanhar essa evolução. Não é de hoje, né, que os adolescentes ou diferentes grupos se comunicam por meio de códigos, de formas específicas, né? Mas esses emojis muitas vezes são representativos de um significado que para nós não parece aquele que deveria ser na prática. Como disse o Renato, assista essa série, é uma série perturbadora, é um tapaço na cara da educação, né? Passa na Inglaterra, enfim, mas você pode botar aqui nos Estados Unidos, no Brasil, onde você quiser, e trata justamente de uma situação absolutamente atual, né? De situações do dia a dia, de adolescentes que se sentem ali, de alguma forma, atacados nas redes, e isso foge muito do controle dos pais, né? Como o Renato falou, adolescentes que têm 2, 3 contas, né, para conseguir se comunicar entre eles e acabam se sentindo machucados, ofendidos. A série é muito boa. E para além da discussão em si, né, você tem a forma de filmagem dela é maravilhosa, né? O pessoal ficou ali durante muito tempo ensaiando, porque é um plano único. Plano sequência, né? É um plano sequência, isso, Robertinha, plano sequência, que é espetacular. Mas enfim, Roberta, minha sugestão para você não deixa a Clarinha ficar mais velha, deixa ela criança, não deixa ela chegar na adolescência não, porque o bicho pega e é complicado. Renato, sempre bom tê-lo aqui, falando sobre um tema que está em discussão no mundo inteiro. Todos os jornais, revistas aqui nos Estados Unidos estão discutindo essa série, muito bem feita, muito atual. E é um assunto que todos os educadores deveriam ter, pais, evidentemente, né? E até os próprios adolescentes, viu? Entendendo que a vida é muito maior do que um emoji, mas eu sei que isso acaba tocando as pessoas de diferentes formas. Renato, grande abraço para você, obrigado pelo código da Vinci aí explicando detalhes dos emojis. Valeu, Renato. Valeu, Barão, valeu, Roberto. E vamos lembrar aí, 52% apenas dos pais se sentem preparados aí para proteger o seu filho desses males da internet. A internet é um ambiente sem nenhum tipo de moderação e que muitas vezes coloca as nossas crianças aí sobre riscos, não apenas de serem exploradas, mas também de propagarem aí um conteúdo de ódio. Vale a pena assistir a série, é sempre um prazer estar aqui na Band News no Station. Até mais. Ô Renato, os ouvintes adoraram, viu? Muitas mensagens aqui. A Kátia falou que ligou até o gravador para saber aí dos emojis. A nossa ouvinte Patrícia falou, ai meu Deus, tô com medo de usar os emojis agora. E a Fabrice, tô chocada com o coração roxo, não sabia e não sabia mesmo. A Fabiane também
Gente, tô passada com o coração roxo. Valeu, Rê. Um beijo pra você. Um beijo enorme. Até mais. 11h44.